Daí resolvi, uns anos, deixar o cabelo crescer. Mas, nossa, mas eu tava tão irritada com aquele cabelo, tão irritada. Eu falei assim, vou passar tesoura de novo nele. Ó, tá sendo gravada a aula, tá bom? Pessoal, olha, na aula passada, a gente parou em... Quer ver? Eu até coloquei aqui. A internet daqui é diferente da internet da minha casa. A internet da minha casa é mais rápida. A gente parou aqui, ó. Quer ver? Eu até anotei. Ó, tá vendo? Aula dia 25/2. Então, a gente parou nas fases da intoxicação, tá? Então, assim, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês na aula passada que a intoxicação é, na verdade, um desequilíbrio fisiológico causado por substâncias químicas que podem ser tanto endógenas como exógenas. E daí eu expliquei para vocês, a gente conversou um pouquinho, eu expliquei para vocês a respeito da adrenalina, que é uma substância endógena, uma substância que a gente produz, mas que em excesso essa adrenalina pode ser tóxica, né? E a gente vai falar mais das substâncias exógenas. Então, qualquer desequilíbrio fisiológico, seja uma dor de cabeça, né? Bolinhas que surgem no corpo, vômito, diarreia, isso pode ser sinais de uma intoxicação. E a intoxicação, ela é dividida, né, em, na verdade, 4 fases. Né? Então, a partir do momento que você se expõe até o momento em que você tem essa fase clínica dos sinais e sintomas. Então, a primeira fase da intoxicação é a exposição. Então, assim, essa exposição, na verdade, é o contato externo ou das suas partes externas ou das suas partes internas ao agente tóxico. Então, a exposição, quando você toma um medicamento, uma dipirona, né, quando você usa uma droga, né, tipo cocaína, tendo uma exposição interna. E quando você passa um creme, né, um off, né, que é aquele creme para espantar pernilongo, você vai estar tendo uma exposição externa. Nossa, professora, mas o off pode ser tóxico? Pode. Se você tiver uma suscetibilidade individual em relação a ele, ele pode até te matar. Há uns anos atrás, um amigo do meu marido foi lá para Ilhabela, e lá em Ilhabela tem muito pernilongo, né? Dependendo da região que você fica, tem uma quantidade muito grande de pernilongo. E a menina dele já era uma moça, uma mocinha. Ela tomou banho e passou o off no corpo inteiro, como se fosse um creme pós-banho. E daí ela foi dormir e ela teve um fechamento de glote durante o sono e ela morreu por conta de off, por conta de uma reação alérgica ao off. Então ela se expôs. Então é por isso que eu sempre falo que quando a gente vai tomar um medicamento que a gente não conhece qual é a ação do medicamento no nosso corpo, a gente precisa tomar esse medicamento durante o dia, porque daí dá a chance de você correr para o hospital se você tiver uma reação alérgica. Se você toma um medicamento à noite, né, e ele der uma reação alérgica, você morre durante a noite, tá? Então é isso que é a fase de exposição, né? Então você vai se expor àquele agente tóxico. Esse agente tóxico penetrar no seu corpo ou não, né? Quando você se expõe a ele, daí vai depender de outros fatores. Vai depender do tempo que você fica exposto, né? Então, por exemplo, o monóxido de carbono. Peraí. Ai, gente, eu acho que eu vou ter que fechar aqui. Espera só um pouquinho. Eu vou fechar porque a hora que eu abri, ele abriu sem a caneta, sabe a canetinha que eu uso? Ele abriu sem, então eu vou ter que abrir ele de novo. Espera só um pouquinho, tá? Mas a gente estava falando do monóxido de carbono, não deixa eu esquecer. Eu tô num ambiente diferente, tô acostumada a ficar em casa, né? Fazendo as coisas. Daí a gente fica em ambiente diferente, perde um pouco
Não quero nem ver a hora que a gente voltar. Tão acostumado dar aula lá no meu quarto. Peraí. Deixa ele abrir de novo para ele poder abrir a caneta. Eu já vejo se tem alguma pergunta no chat, que eu vi que alguém fez alguma pergunta. Ah, agora abriu a caneta. Deixa eu só compartilhar com vocês de novo. Ah, é o Jonathan que chegou. Vai, vamos de novo. Tá compartilhando? Tá? Tá sim. Tá sim. Está. Compartilhando. Vamos lá, então. Então, eu estava falando para vocês, por exemplo, o monóxido de carbono, né? O monóxido de carbono, ele é um gás que a gente está exposto a ele a todo momento, né? O monóxido de carbono é o CO. Deixa eu ver onde que tá agora, tá aqui. Peraí. Tá, vamos lá então. O monóxido de carbono é o CO. Caceta. CO, monóxido de carbono. E esse gás, na verdade, ele é um gás tóxico, né? Só que a gente está exposto a ele a todo momento, porque o monóxido de carbono ele vem da combustão incompleta dos combustíveis fósseis ou da madeira, né? Toda vez que alguma coisa queima, essa alguma coisa ela libera monóxido de carbono e a gente está exposto. Só que a quantidade, a concentração de monóxido de carbono que está no ar e o tempo que a gente fica exposto a ele não é o suficiente para esse monóxido fazer mal para a gente, entendeu? Então, na verdade, a exposição para que você absorva determinada substância e essa substância ela te intoxique, então você vai depender do quê? Você vai depender do tempo. Então, ó, a exposição para essa substância poder penetrar no seu organismo, então depende do tempo, né? E depende também da concentração que essa substância tá no ar, ou, né, na água, ou em outro lugar, tá bom? Veja bem, uma outra fase da intoxicação é a toxicocinética. Então, assim, o que é essa toxicocinética? Então, você está exposto a uma determinada substância e agora essa substância ela vai penetrar no seu organismo. Quando essa substância ela penetra no seu organismo, isso já é uma outra fase, que é a fase da toxicocinética. Então, por exemplo, se o seu tempo de exposição ele for pequeno, né? E se a concentração de determinada substância no ambiente também for pequena, geralmente você não absorve essa substância. E daí ela não vai causar intoxicação, tá? A toxicocinética, ela é composta por vários processos, tá? Então ela é composta pela absorção, que é quando a substância penetra no seu organismo. Então a gente vai ver na próxima aula que essa substância ela pode penetrar no seu organismo através das suas vias respiratórias, através do seu trato digestório, ela pode penetrar na sua pele, no seu corpo, através da sua pele, e também pode penetrar através das suas vias urinárias ou do seu sistema de defecação, através do ânus. Nossa, professora, mas como? Uai, um supositório, por exemplo. Quem é mãe já deu remédio para o bebê por supositório. Às vezes o bebê não consegue tomar aquele medicamento, ou uma pessoa mais velhinha que não consegue tomar e acaba tomando o medicamento via supositório. Então, quer dizer, é uma via de introdução, é uma via de absorção, né? E é a forma como aquela substância está entrando no seu organismo, tá bom? Daí, essa substância, quando ela penetra no seu organismo, ela vai ser distribuída. Como assim distribuída? Ela vai chegar no órgão-alvo. Então, por exemplo, quando você toma dipirona, que é um medicamento para dor de cabeça, o órgão-alvo, né, da dipirona é chegar no seu sistema nervoso e
sei lá, parar a sua dor de cabeça, tá? A gente vai falar melhor sobre isso. Depois, essa substância, ela pode ser biotransformada. Quer dizer, o seu corpo, as células do seu corpo vão absorver aquela substância tóxica e vão transformar aquela substância numa substância mais fácil de ser excretada, numa substância menos tóxica e assim por diante, tá? E a fase final da intoxicação é a excreção. É quando você coloca essa substância para fora do seu corpo. Então, todo esse movimento que a substância faz dentro do seu corpo, ela é absorvida, ela é distribuída, ela é biotransformada, ela é excretada, a gente chama então de fase de toxicocinética, tá? Todos esses processos que eu acabei de falar, eles envolvem reações químicas, né, entre o agente tóxico e o seu organismo. Porque o seu organismo, ele tem todas as características químicas para fazer essas transformações, tá? Então, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas essa é a fase de toxicocinética, tá bom? Tem uma outra fase, que é a fase de toxicodinâmica. Eu sempre falo o seguinte, né? Que o gestor ambiental, para o gestor ambiental, a fase de exposição e a fase de toxicocinética são as mais importantes. Por quê? Porque o gestor ambiental, ele vai trabalhar dentro das empresas junto com o cara lá da segurança no trabalho, tá? Então, porque você vai trabalhar dentro de uma organização. E dentro dessa organização, vocês vão ter que, por exemplo, medir a quantidade de monóxido de carbono que tem no ar, né? E medir a quantidade de óxido de nitrogênio que tem no ar, porque é exposição. Então, vocês vão ter que fazer uma lista das substâncias tóxicas que são utilizadas dentro da empresa e como essas pessoas se expõem a essas substâncias tóxicas, entendeu? E também fazer uma lista de quais são as vias de absorção. O monóxido de carbono, por exemplo, ele é absorvido através do trato respiratório, né? Se você tiver, por exemplo, se as pessoas trabalharem com uma substância líquida ou uma substância pastosa e entrarem em contato com essa substância, é a fase de absorção, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, o gestor ambiental, a função dele dentro de uma organização é impedir que as intoxicações aconteçam. Porque depois que a intoxicação aconteceu, sai da sua área da gestão, né? E entra na área médica. Entendeu? Então é por isso que você tem que entender como essa organização funciona. Quais são os produtos tóxicos que essa organização produz ou que ela utiliza? E como esse produto tóxico pode entrar em contato com as pessoas que trabalham nessa organização? Entendeu? Como é que é a exposição e como é que é a absorção desse produto? Para quê? Para que as pessoas possam usar os equipamentos de segurança, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui na FATEC, a gente está tendo um plano de retomada. Esse plano de retomada, você tem que ter uma gestão. Você concorda? Então, por exemplo, o que nós sabemos? Nós sabemos que não pode ter mais de 35% dos alunos em cada sala. Todo mundo tem que usar máscara, tem que passar o álcool gel, entendeu? Não pode beber água naquele bebedouro de pressão. Por quê? Porque você vai ter uma exposição ao vírus. Não é isso? Então você tem que evitar essa exposição para evitar a contaminação. A gestão vai até aí. A partir do momento que o cara se contamina, isso sai da sua gestão e entra agora na área médica, daí não tem mais nada a ver com você. Então, as fases de intoxicação mais importantes para o gestor é a fase de exposição e a fase de toxicocinética. Sim, Emily, só que agora, ó, o bebedouro de pressão, ele é nojento. Todo mundo coloca a boca ali, a água entra na sua boca, ela sai da sua boca e ela cai no bebedouro. Você pode ver, né? Não é uma coisa, entendeu?
Eu não bebo, eu coloco a água no copinho ou na garrafinha, naquele outro negocinho que tem ali, né? De água. Agora, com esse negócio do Covid, nem pensar, né? As outras doenças que tem ali, a gente já tá vacinado, já tem anticorpos, tanto que a gente não pega essas doenças que ficam ali, as bactérias que estão ali. A gente já está acostumado com elas. Agora, com o vírus, né, com esse Covid, a gente não tem os anticorpos, a gente não tem memória imunológica para ele. Então, não pode, entendeu? Porque você se expõe a doenças. Quando você vai ao banheiro, né, e você não lava as mãos depois que você pôs a mão numa maçaneta, você está se expondo, porque você está carregando um monte de bactéria. Então, a gestão, ela vai aí, do que pode e o que não pode fazer, entendeu? Depois que você pegou a doença, não tem mais o que fazer. Você vai ter que ir para o médico. É ele que vai te passar o medicamento, não é o gestor ambiental. Mas tem as outras fases também, né? A fase de toxicodinâmica. Essa fase de toxicodinâmica é a ação daquela substância química no organismo. Então, a substância que você se expôs, a substância química entrou no seu corpo e chegou no órgão-alvo. Lá no órgão-alvo, ela vai causar alterações morfológicas, funcionais e vai produzir danos. Só que nessa fase não tem ainda sintoma. Ela começa a produzir danos, mas não tem sintomas. Então vamos pensar, o álcool, né? Quem bebe muito goró, quem bebe muito álcool. O álcool, você se expõe a ele, daí ele é absorvido através do seu trato digestório e ele vai lá para o fígado. No fígado, ele vai causando alterações silenciosas, ele vai causando alterações morfológicas, entendeu? E daí, dependendo da suscetibilidade individual, porque cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Então, dependendo dessa sensibilidade, essa pessoa pode ter mais para frente uma cirrose hepática, entendeu? Por conta da exposição ao álcool. Deu para entender o que é essa fase de toxicodinâmica? A pessoa ainda não está doente, mas estão acontecendo dentro do corpo da pessoa uma série de alterações. Então, vamos pensar. Uma pessoa que entra em contato com um agrotóxico, né? Esse agrotóxico, ele é, sei lá, ele é inalado, né? E cai na corrente sanguínea. Então, quando ele é inalado, quando você entra em contato, ele está no ar. Quando ele é inalado, ele é absorvido através do trato digestório, através do trato respiratório. Daí esse agrotóxico, ele cai na corrente sanguínea e vai para o sistema nervoso. Lá no sistema nervoso, ele começa a produzir danos. Durante um determinado tempo, você não tem sintomas desses danos, entendeu? Você vai ter sintomas só daqui 10 anos, porque geralmente os agrotóxicos, eles causam intoxicação crônica, entendeu? Eles vão causando alterações morfológicas no seu corpo, funcionais, ao longo do tempo, até que a última fase é a fase clínica, que é aquela fase que você tem as manifestações da ação tóxica. É a fase que a pessoa já começa a ficar meio cega, que a pessoa começa a ter tontura, dores de cabeça todo dia, entendeu? Essa fase é a fase mais crítica, porque na verdade, se a pessoa está tendo esses sintomas, é porque ela já está doente. Então, é a fase toxicodinâmica, que o agente já está causando alteração, e a clínica, isso daí é médico, né? Não é mais gestor, tá? Até aqui, deu para entender? Então, são 4 fases, tá? Deu para entender direitinho ou não? Tá tudo bem? Sim? Deu sim. Tá, alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Não? Olha lá, hein? Olha só. Então, vamos lá. Vou acreditar em vocês. Bom, a gente estava falando, então, né, das fases da intoxicação. E eu falei para vocês, então, que a fase mais importante
para o gestor ambiental é a fase da exposição. Por que a fase de exposição? Porque a fase da exposição, ela vai depender do quê? Ela vai depender de 3 fatores, né? Para você poder absorver aquela substância, ela vai depender do tempo de exposição, que foi o que eu falei, da suscetibilidade individual, quer dizer, cada pessoa tem uma suscetibilidade diferente, tem uma sensibilidade diferente, né? E ela vai depender da concentração da substância no ambiente, né? Então, se você tiver uma concentração maior da substância no ambiente, a chance de intoxicação é maior. E se você tiver uma concentração menor dessa substância no ambiente, a chance de intoxicação é menor. Então, vamos tentar entender isso, tá? Então, é o seguinte, ó, tem substâncias que mesmo em grandes concentrações, elas não causam intoxicação. Tá bom, Sofia? Tá certo. Tem substâncias, então vamos lá, ó. Tem substâncias que mesmo em grande concentração, ela não causa intoxicação. E tem substância que em pequenas concentrações já causa intoxicação. Então agora a gente vai falar dessa concentração, tá? Então presta bastante atenção, que isso daqui é super importante. Então vamos lá, ó. Qual a diferença entre dose, tá? E concentração? Então vamos lá. A dose, quando você fala uma dose, é a quantidade de um agente administrado para um indivíduo, entendeu? Então, a dose é uma dose de uísque, uma dose de morfina, uma dose de pirona, entendeu? Você vai tomar um comprimido de dipirona, ele tem a dose. Um comprimido tem 400 miligramas. Vocês já viram isso? Isso é a dose. Quando você fala em dose, a gente sabe exatamente o quanto está entrando no corpo do indivíduo. Entendeu? Se você, eu tomei uma dose de uísque, eu sei exatamente o quanto de álcool está entrando no seu corpo, porque uma dose de uísque, ele tem tantos ml, e em tantos ml de uísque tem tanto de álcool, entendeu? Então, você sabe exatamente o que está entrando no seu corpo. Então, quando você fala em dose, a dose geralmente ela é dada em miligrama por quilo de peso, tá? Tudo bem? Ó, geralmente em toxicologia ambiental, a gente trabalha mais com concentração do que com dose, tá? Por quê? Porque a concentração, ela é usada para os agentes que estão presentes nos compartimentos ambientais. Entendeu? Então, eu tenho tanto de monóxido de carbono no ar, eu tenho tanto de mercúrio na água, eu tenho tanto de, sei lá, de chumbo no solo, entendeu? Então, você tem uma concentração de chumbo no solo, você tem uma concentração de monóxido de carbono no ar, e você tem uma concentração de mercúrio na água, só que você não sabe o quanto penetrou no corpo da pessoa. Você não consegue fazer essa medida, entendeu? Então, eu tomei um copo de água, essa água estava contaminada com mercúrio. Essa água tinha tanto de mercúrio, mas quando eu bebo essa água, não é tudo que eu absorvo, entendeu? Então, eu não sei o quanto penetrou no corpo, mesmo porque essa penetração, essa absorção desses agentes no corpo, eles vão depender do quê? Da suscetibilidade individual de cada um. Entendeu? Então, a concentração é a concentração das substâncias que estão no ambiente, né? Então, por exemplo, a gente sabe, quando a gente aprendeu poluição do solo, eu mostrei para vocês as diretrizes lá do CONAMA 420. Então, a gente tem as tabelas, lembram? A tabela do valor de referência, né? Do valor de intervenção, lembram disso? Então,
Então, a gente tem a tabela do valor de referência. O que é o valor de referência? O valor de referência é a quantidade natural daquela substância no solo. E o que é o valor de intervenção? O valor de intervenção já é a faixa da substância que ela é contaminante, que ela é considerada um poluente, um contaminante, que ela é considerada perigosa, né? Então, por exemplo, pode ter monóxido de carbono no ar? Pode, mas ele tem que estar dentro de uma concentração limite, que é aquele valor que a gente chamou de valor de alerta. Não sei se vocês lembram disso, né? Então, ela tem que estar dentro desse valor aqui. Ou ela está no valor de referência, ou ela está dentro do valor de alerta. Passou disso, né? Chegou no valor de intervenção, já é um perigo, né? A mesma coisa acontece com as substâncias no ar e na água. Então, quer dizer, a gente pode ter contaminantes no ambiente, mas eles têm que estar dentro de um padrão de qualidade, né? Que é estipulado, então, pelo CONAMA, pela CETESB, tá bom? Tudo bem? Então, eu tenho tanto de concentração de monóxido de carbono. Isso quer dizer que eu vou me contaminar? Não necessariamente, porque você não sabe o quanto você absorveu, tá? Tudo bem? Deu para entender qual é a diferença de dose e concentração? Sim. Sim ou não? Não me deixem aqui triste sozinha, hein, gente? Deus castiga. Deu para entender. Então tá bom. Sim, Então vamos lá. Quando a gente fala, então, em dose, porque assim, ó, como a gente não consegue saber muito bem qual é a concentração da substância no ambiente que o indivíduo absorve, então a gente, em toxicologia, de forma geral, a gente trabalha com a dose. Porque quando a gente vai estudar qual é a reação de determinado agente químico no corpo de um indivíduo, a gente vai dar uma dose para ele, entendeu? A gente vai expor esse indivíduo a uma dose. Então, eu quero saber o que o mercúrio causa no corpo de uma cobaia. Então, eu vou lá dar uma dose de mercúrio. Vou dar 100 miligramas, 200 miligramas, 300 miligramas e vou ver qual é a reação daquela dose no corpo da cobaia, tá bom? Então, vamos lá, ó. Com relação à dose, existem vários tipos de doses, tá? Então, a gente tem, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, por favor, me falem, tá? A gente tem aquela dose efetiva, tá? O que é uma dose efetiva? A dose efetiva, ela é a quantidade de uma substância que em determinadas condições, que são condições já bem determinadas de laboratório, ela vai produzir um efeito na metade de um grupo de cobaias, entendeu? Então, por exemplo, hoje nós já sabemos até em relação à concentração efetiva, que é a mesma coisa. Então, assim, ó, qual é a concentração de monóxido de carbono que pode causar danos no ar, que pode causar danos a uma cobaia? Então, eles pegam, colocam lá, né, a cobaia num ambiente fechado e vão colocando monóxido de carbono e vão vendo o que acontece com aquela cobaia, entendeu? A partir de que ponto ela começa, aquele monóxido de carbono, ele começa a ter um efeito na cobaia. E é assim que a gente consegue depois classificar a substância. Só que essa dose efetiva, ela não mata a cobaia, ela só produz um efeito na cobaia. É a mesma coisa, eu quero saber qual é a dose de dipirona que trata a dor de cabeça. Isso, é a dose para causar um efeito. Então, por exemplo, quando eu tomo dipirona, eu não tomo dipirona para morrer, eu tomo dipirona para acabar com a minha dor. Você concorda comigo? Então, como é que eles descobriram que 400 miligramas de dipirona acabam com a dor? Por conta da dose efetiva. Entendeu? Então, eles fizeram os testes de laboratório com as cobaias e a melhor dose que não é muito pequena, mas também que não causa danos à saúde, é 400 miligramas. Entendeu? Então, essa é a dose efetiva. Ela vai causar um efeito. Esse efeito pode ser benéfico ou não.
Então, geralmente, se for monóxido de carbono, o efeito vai ser o quê? Você vai ficar zonzo, entendeu? Então, começa a aumentar a quantidade de monóxido de carbono no ar, você já começa a ficar zonzo e perde os sentidos. Esse é o efeito do monóxido de carbono. Deu para entender? É uma dose efetiva, é uma concentração efetiva. Sim ou não? Tá Sim, tudo sim. bem? Tudo bem. Tá. Então, qualquer coisa, só parar. Tem uma dose, tá? Ou concentração, tá? Então, a gente vai falar assim, pode ser dose ou pode ser CL50, tá bom? O que é essa DL50? A DL50 é a dose letal, é uma dose letal que mata até 50% dos organismos de uma população experimental. Então, é uma dose em miligrama por quilo que pode matar até 50% de uma população. Isso também, geralmente, essa dose letal é ela que vai classificar as substâncias como tóxicas, muito tóxicas, mais ou menos tóxicas. Então, como é que a gente sabe que uma substância é tóxica? Como é que eu sei que se eu tomar, sei lá, 1.200 miligramas de dipirona, eu posso morrer? Como é que eu sei se eu tomar, sei lá, uma cartela com 10 comprimidos de ácido acetil salicílico que ele pode causar minha morte? Porque, na verdade, nós temos a dose letal para essas substâncias, entendeu? Todo medicamento, todo agrotóxico, toda substância tóxica pode ser açúcar, álcool, toda substância que pode ser tóxica para a gente, ela tem uma dose letal. Isso já está descrito na literatura, entendeu? Então, a dose letal é uma dose calculada, né, em miligrama por quilo, de qualquer agente tóxico que mata até 50% de uma população de animais que estão sendo utilizados como cobaia, tá? Então, tudo que você ingere tem uma dose letal, tá bom? Por exemplo, que foi o exemplo que eu dei do cigarro na semana passada, tá? O cigarro, ele é letal? O cigarro, se ele for utilizado, né? Normalmente, ele pode causar danos, porque ele tem, o cigarro, ele causa uma intoxicação que a gente chama de intoxicação crônica. Então, ele vai causando danos ao seu corpo e danos ao pulmão ao longo do tempo. Só que se o indivíduo, ele fumar 150 cigarros num único dia, tá? Ele é letal, a pessoa morre. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que as substâncias que estão presentes no cigarro, nessa concentração de 150 cigarros por dia, mata um indivíduo. Esse cálculo, ele foi um cálculo feito, né, com cobaias, entendeu? Não deram o cigarro para a cobaia fumar, né? Eu não sei como é que eles fizeram esse teste, precisa dar uma olhada. Mas eles fizeram esse teste e viram que a dose letal para o cigarro é. Por quê, Bruno? Eu nem sei, o pessoal fica falando desse Fiuk aí, eu nem sei o que ele anda aprontando, sabia? Não faço ideia. Ele o quê? É do Big Brother, ele tá no Big Brother, o Fiuk. Daí ele fuma cigarro pra caramba no reality show. Mas ele fuma 150? Quantos cigarros tem em um negocinho de cigarro? 20. Em uma caixinha? 20. Aquele Geralmente vem 20. 20, ele teria que fumar quase 10, né? As pessoas geralmente fumam 2 por dia? Eu não sei, nunca fumei. É? Vocês que fumam aí. É 2 por dia que o povo fuma? 2 o quê? Maços? É. Não, eu não, pelo menos. Mas outras pessoas pode ser. Fuma menos. Menos, bem menos, muito menos. Entendi.
Cigarro faz mal, hein, gente? Vocês entenderam o que é a dose letal mediana? Essa DL50? Esse 50 aqui, ó, é 50%, né? Então, é a dose letal que mata até 50% de uma população em condições de experimento, de laboratório, tá? Tudo bem ou não? Qual que você quer, Emily? Desculpa, perdão. Eu não vi agora. Qual slide? Emily? Ah, tá bom. Desculpa. Tá. Vamos lá, então. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, então, essa DL50, ela é usada, então, para classificar as substâncias em relação à toxicidade aguda. Vamos lembrar, então, tem dois tipos de toxicidade, né? Tá? A toxicidade crônica. Então, lembra, né? Quem tem uma doença crônica é porque essa doença, ela acontece ao longo do tempo, não é isso? Então, a crônica, uma toxicidade crônica, ela leva até anos para acontecer. E a toxicidade aguda, né? É aquela toxicidade que é praticamente na hora, alguns minutos, algumas horas depois. Então, por exemplo, se você ingerir, né? Ingerir não, vamos lá. Quando uma substância é extremamente tóxica, se você ingerir menos de 1 miligrama ou 1 miligrama, ela já causa toxicidade. Então, assim, quando uma substância é menos tóxica, geralmente a toxicidade dela, ela vem com uma ingestão muito pequena daquela substância. Depois eu vou mostrar na tabela para vocês, tá? Não. Quem tem rinite tem é uma doença, não é uma doença, né? É uma alergia crônica, né? A pessoa ela entra em contato com as substâncias e eu curei minha rinite, sabia? Eu nunca mais usei remédio para rinite nem nada. Antigamente eu tinha muita rinite. Eu curei usando soro fisiológico dentro de seringa. Tira a agulha da seringa, coloco o soro morno e lavo o nariz 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Daí nunca mais tive. Fiz isso por quase um ano. Todo dia eu fazia isso, todo dia, todo dia. A minha rinite desapareceu. Então, Neuza, é perigoso mesmo, né? Isso daí é uma toxicidade aguda, entendeu? Se você entrou em contato com o veneno e o veneno já começou a causar irritação de garganta, isso já é uma toxicidade aguda. Ó, vamos lá então. Tá vendo, ó? Então tem umas substâncias que são extremamente tóxicas, substâncias que são altamente tóxicas, tá vendo? Para você ter a intoxicação, você tem que ingerir de 1 a 50 miligramas. Tá vendo que tá aumentando, ó? Moderadamente tóxica, a dose aumenta, ó, de 50 a 500 miligramas. Levemente tóxica, de meio a 5 gramas. E praticamente não tóxica, valores que são maiores que 5 gramas, tá? Então, assim, o açúcar é tóxico? É tóxico, só que para ele causar toxicidade, você tem que ingerir uma quantidade enorme de açúcar, tá bom? Vamos lá, então, ó. Aqui, tá? Dependendo de onde essa substância penetra, ela também pode ter toxicidade diferente, tá? Então, por exemplo, né? Quando uma substância ela penetra pela boca, ela já vai direto para a corrente sanguínea. E quando ela penetra pela pele, ela tem que passar por várias camadas de pele até chegar na corrente sanguínea. Porque assim, ó, vocês vão aprender
daqui um tempo, acho que na próxima aula, ou nessa mesmo, a gente já começa. A pele da boca, ela é uma pele bem fininha, e daí a gente já tem os vasos sanguíneos à flor da pele. Então, e no nosso trato digestório também, quando você ingere uma substância via oral, ela já é prontamente absorvida e cai na corrente sanguínea. Quando passa pela pele, tá vendo o que é maior, ó? Quando ela passa pela pele, ela tem que passar por 3 camadas de pele até chegar na corrente sanguínea. Então, a dose tem que ser maior. O mesmo agente, se ele for ingerido pela boca, tá vendo? Ele é mais tóxico do que se ele for absorvido pela pele. E se ele for inalado, tá vendo? Uma pequena quantidade inalado já é muito tóxico. Não sei se vocês estão entendendo. Dependendo de por onde ele entra, ele pode ser mais ou menos tóxico. Entendeu? Então, se ele for inalado, né? Se ele for respirado, a concentração para ele causar intoxicação é menor. Se ele for passar pela pele, a concentração tem que ser maior para ele causar intoxicação. E se ele for ingerido, a concentração dele é maior do que inalado, mas é menor do que pela pele. Você conseguiu entender isso ou não? Porque assim, desse jeito que eu coloquei aqui, ó, né? Ele não leva em consideração isso. Então, por exemplo, ela é extremamente tóxica, mas se ela penetrar pela pele, a concentração vai ser maior aqui, ó. Se for via oral, né? Ou se for inalado, a concentração aqui muda do extremamente tóxico. Vocês conseguir explicar direito isso? Ou não? Vocês têm que me falar de verdade, hein? Porque depois eu vou dar as atividades, tá? E aí? Pro, explica de novo o quadrinho. Ó, é assim. Aqui, ó, quando a gente fala da DL50, né? De determinada substância, ele fala assim, né? Se ela é extremamente tóxica, mas ele não leva em consideração por onde ela entra. Não leva. Então, por exemplo, se ela entrar pela pele, se ela entrar pela boca ou se ela entrar pelo nariz, será que vai ser essa mesma concentração aqui, ó? Deu para entender ou não? 1 miligrama pela pele, 1 miligrama via oral e 1 miligrama pelo nariz. Entendeu? 1 miligrama pela pele, ele vai causar menos intoxicação do que 1 miligrama pelo nariz. Entendeu ou não? Porque dependendo de onde ele penetra, ele vai chegar mais rápido ou mais lentamente na corrente sanguínea. Tanto que aqui, ó, nesse quadro aqui, ó, uma substância A, tá? É uma substância A, é a mesma substância. Quando ela penetra pela pele, ela só é muito tóxica quando for maior do que 25 miligramas. Menor do que 25 miligramas. Quando for pela pele, tá vendo? Para ela ser muito tóxica, a concentração dela é maior, porque ela passa por várias camadas na pele e é biotransformada. Então, para ela causar a mesma intoxicação, a concentração é maior. E se for por inalação, tá vendo? Como quando você inala, já vai direto para a corrente sanguínea, então daí a concentração é menor do que as outras, e é a mesma substância. Uma mesma substância, dependendo de onde ela penetra, ela vai ser tóxica dependendo da concentração. Deu para entender ou não? Agora sim, obrigada. Tá? Então é aqui, ó. Oi. Eu não entendi aqui o seguinte. No quadro anterior, é para DL50 oral para ratos, certo? É oral para ratos. É menor ou igual a 1 miligrama por quilo, é extremamente tóxica. Isso. Altamente tóxica é de 1 a 50. No Isso. quadro da frente,
ele tem que ser menor que 25 para ser Não. muito tóxico. Ah, Então, então, ele mas estaria aqui nesse altamente tóxico. aqui ele tá falando de uma substância específica, entendeu? Ele Porque lá pegou era uma... 1 miligrama, ou de 1 a 50, aqui está 25. Isso eu não entendi. Então, mas na verdade, isso daqui, ó, essas dosagens aqui, ó, tá vendo? É isso que eu tô falando para vocês. Essas dosagens aqui, ó, elas são dosagens de uma forma geral. Só que quando a gente vai falar, né, de oral, cutânea e ele não fala de inalação lá. A dose muda. É por isso que a dose letal, você não tem uma dose específica, porque vai depender de onde ela entra. Por onde ela entra. Entendeu? Então, dependendo de onde ela entra, ela vai ter uma dose diferente. É isso que eu quero explicar para vocês. Então, você não tem uma tabela assim, fechada, uma tabela desse jeito que ela tá, como é que eu posso dizer? Ela tá engessada. Isso não existe mais, porque eles descobriram que dependendo de onde ela entra, a dose letal vai ser diferente. É isso que eu estou tentando explicar. E não os números, e sim a diferença na dose. Então, por exemplo, determinada substância. Aqui ele está falando de uma forma geral. Aqui a gente está falando de uma substância específica. Então, a substância A, quando que ela é muito tóxica? Se for via oral, nessa concentração. Se for via cutânea, nessa concentração. Se for via inalação, é nessa concentração. Deu para entender ou não? Uma substância B, uma outra substância, essa é a A, essa é a B. Quando que ela é considerada tóxica? Não tem uma dose só. Em tal dose ela já é considerada tóxica. Vai depender do quê? Vai depender da via de introdução. Então, por exemplo, se for oral, é isso aqui. Se for cutânea, é isso aqui. Se for inalatório, é isso aqui. Deu para entender? Essa tabela aqui, ela é uma tabela furada, porque ela é uma tabela que coloca todo mundo no mesmo barco, independentemente da via de introdução. E quando a gente fala de DL50, vai depender do quê? A dose. Vai depender da via de introdução. Deu para entender isso ou não? O que eu estou tentando explicar? Sim. É que nessa primeira tabela tá oral também, né? Oral para rato. Essa era a minha dúvida. E Então, ela é daí específica para via oral. Isso, daí ele coloca todas as substâncias que existem no planeta como sendo 1 miligrama, entendeu? Toda substância que causar a morte quando for 1 miligrama, ele coloca tudo ali. E aqui não, aqui ele fala assim, ó, que cada substância tem a sua DL50 diferente, entendeu? E ela é diferente ainda dependendo da via de introdução. Você entendeu ou não? Sim. Tá. Era isso que eu queria explicar para vocês, tá? Então, por exemplo, esse daqui, quando que ela é nociva? Depende. Se for via oral, isso aqui. Se for via cutânea, isso aqui. Se for, né, no ar, isso aqui. Entendeu? Então, cada substância, ela vai estar num grupo diferente. E vai ser diferente também dependendo da via de introdução, né? A dipirona, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Quando você toma 1.200 miligramas de dipirona, ela é letal, pode matar. E se você pegar a dipirona, amassar e esfregar na pele, é a mesma coisa do que tomar? Ela é letal se você esfregar na pele? A pele absorve, mas a pele absorve todos aqueles 1.200 miligramas, entendeu? É isso que eu tô tentando explicar. Sim? Tudo bem? Tudo bem. Tá. Tudo, Qualquer coisa é só falar, tá bom?
eu entendi que a tabela, ela destoa uma da outra, mas ela destoa uma da outra por conta disso mesmo, tá? Eu coloquei essa tabela hoje aqui, que é a tabela que tá na apostila, entendeu? Que é a tabela que vocês vão trabalhar, porque quem escreveu a apostila usa essa tabela, mas essa tabela, ela a gente não consegue trabalhar com ela, entendeu? Por conta da via de introdução e da suscetibilidade individual. Porque cada pessoa também reage a uma substância tóxica de forma diferente. Tá? Vamos lá. Ó. E a CL50? A CL50 é a concentração letal. E daí é isso que eu falei para vocês. É a concentração de determinada substância no ar, na água e no solo, que quando inalada ou ingerida, né, pode causar a morte de 50% de uma população experimental, tá bom? Vamos lá então, ó, eu já tinha falado lá em cima. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. A dose letal de algumas substâncias, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui amarela, que eu acho que dá para ver, ó. Então vamos lá, ó. O etanol, que é o álcool, né? Para o etanol ser letal, você vai ter que ingerir 10 milhões de miligramas por quilo, tá? Então, se você precisaria fazer a conversão aqui, né, de miligrama por ml, para a gente ver quanto que isso, mas é bastante, entendeu? Para ser letal, porque para ser letal tem que te dar uma intoxicação aguda. Você tem que beber, entrar em coma e morrer. Entendeu? Pode acontecer? Pode, mas a quantidade de bebida que você tem que ingerir é muito grande, tá? Cloreto de sódio, 4.000 miligramas por quilo, tá? 1 grama tem 1.000 miligramas, é isso? Acho que é, né? Porque é isso, 1 litro tem 1.000 ml, então 1 grama tem... 1 grama não, 1 quilo. 1 quilo, é isso. 1 quilo tem 1.000 gramas. Acho que é isso mesmo, né? E 1 grama tem 1.000 miligramas. Então, se é 4.000 miligramas, você tem que ingerir... Eu acho que não é. Acho que tem algum erro aqui, gente. Me ajuda, vocês que são inteligentes aí em matemática. Eu olhei na internet, 1 grama, 1.000 miligramas mesmo, professora. Então, vamos lá. 1 grama tem 1.000 miligramas. Então, vamos lá. Você teria que ingerir 4 gramas por quilo. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia. Se você pesa 70 quilos, é 70 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28, é isso? 200, você teria que ingerir 280 gramas de sal. Daí seria letal, entendeu? Tá dando para entender? É por quilo. Então, o sulfato ferroso, 1.500 miligramas por quilo. Então, você pega esses 1.500 e multiplica pelo seu peso. Morfina, para você morrer intoxicado com morfina, você tem que tomar 900 miligramas por quilo. Então, tem que pegar 900 e multiplicar pelo seu peso. Estricnina, tá vendo como a estricnina é muito tóxica? 2 miligramas por quilo, tá vendo? Então, você vai ingerir uma quantidade menor para se intoxicar. Dioxina, que é um contaminante ambiental, tá vendo? 1 miligrama, nicotina, tá vendo? Ó, 1 miligrama por quilo. Então, quer dizer, se uma pessoa, ela pesa 70 quilos, ela tem que ingerir 70 miligramas. Tá vendo como a nicotina, ela é perigosa? Ó, a dioxina, 0,01, é muito perigosa. A toxina botulínica, que é o botox lá, que a mulherada coloca
para imobilizar os músculos da testa, né? Os músculos aqui dos pezinhos de galinha, 0,0001 miligrama. Então, aquela toxina botulínica, se ela cair na corrente sanguínea, você morre, né? Então, tem que ser muito bem aplicado, porque ela tem uma DL50 muito baixa, né? Então, quanto menor a DL50, mais tóxica. E quanto maior a DL50, menos tóxica. Deu para entender isso ou não? Tudo é tóxico, depende da dose que você ingere, né? Tá, tudo bem até aqui? Então tá bom. Ó, vamos lá então. Olha só, aqui eu coloquei alguns exercícios para a gente fazer, tá? E a gente vai fazer esses exercícios juntos agora. Eu vou ler e vocês vão me ajudar. Isso, a diferença entre o que mata e o que cura é a dose. Isso foi dito lá pelo Paracelso. Lembra que a gente comentou no comecinho da nossa aula, das nossas aulas? Olha só, ó, isso daqui é um exercício, tá? Eu vou ler junto, você vai lendo daí também, ó. Ernesto Lang apontou como causa das mortes. Então, não sei se vocês lembram, há uns anos atrás aconteceram muitas mortes numa boate, que o cara estava cantando, daí ele, sei lá, não sei o que ele, é um sinalizador, eu acho, a Boate Kiss, isso, que morreram mais de 300 pessoas, lembram disso? Então, ele está falando sobre isso, sobre a Boate Kiss, tá? Então, ó, Ernesto Lang apontou como causa das mortes o cianeto, altamente tóxico, presente na espuma. Esse cianeto, liberado durante a combustão, foi inalado por muitos, chegou à corrente sanguínea e foi absorvido pela célula, impedindo o processo de respiração celular, causando as mortes. Eu quero que você identifique as fases. Então, lembra que a gente aprendeu que tem a fase de exposição, a 2, a fase de toxicocinética, lembra? Depois 3, a fase de toxicodinâmica, né? E 4, a fase clínica. Tá bom? Então vamos lá, ó. O cianeto foi liberado durante a combustão e foi inalado. Que fase é essa daqui, ó? Que fase é essa? Ele foi inalado. Então, primeiro, olha só, ó. Você acha que essa fase é exposição ou é fase de toxicocinética, quando ele é inalado? Vamos voltar lá? Ó. Quando a gente fala na fase de exposição, eu não vou voltar lá não, que dá muito trabalho. Quando a gente fala na fase de exposição, é o contato. Então, quando ele estava sendo liberado, as pessoas estavam entrando em contato. Quando ele começou a ser inalado, já é a fase que ele está entrando no corpo. Entendeu? Então, ó. Aqui eu tenho a fase número 1 e aqui eu tenho a fase número 2. Daí, ele entrou na corrente sanguínea. Quando ele entra na corrente sanguínea, ainda é a fase número 2, porque é a distribuição. É a fase número 2. Daí, olha só, ó. Quando ele é absorvido pela célula, tá vendo? Ele tá na corrente sanguínea, daí ele é absorvido pela célula. E lá dentro da célula, olha o que está acontecendo. Impede o processo de respiração celular. Já é o quê? Toxicodinâmica. Porque ele está agindo no metabolismo da célula. Entendeu? Ele não tá na fase clínica ainda. Ele está agindo no metabolismo. E daí é que entra a fase clínica.
A fase clínica, a gente coloca aqui causando a morte, né? Essa tá dentro da fase clínica, mas quando causou a tontura, as pessoas começaram a desmaiar, já era essa fase clínica. Então, a gente tem aqui, ó, a fase 4. Essa daqui é a fase 3, né? Tá vendo, ó? Ele foi liberado, quando ele é liberado no ar, a gente entra em contato. Quando ele é inalado, que ele entra no corpo, ele já é a toxicocinética, que é a inalação, a absorção através do trato respiratório. Daí ele vai para a corrente sanguínea. Quando ele vai para a corrente sanguínea, já tá na mesma fase ainda, tá? Daí, quando ele chega na célula e causa danos na célula, já é a toxicodinâmica. E quando ele causa os sinais e sintomas, que no caso aqui é a morte, já é a fase clínica, tá? Ah, nossa senhora. Tá bom, Pedro. Deu para entender isso ou não, gente? Deu sim, professora. Tá. Certo. Então, vamos lá. Esses exercícios é importante a gente fazer junto. Então, ó, mais um exercício. Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. A DL50 de uma substância X é 10 miligramas e de uma substância Y é 0,5 miligramas. Calcule quanto dessas substâncias seriam necessárias, ó, seriam necessárias para matar um indivíduo de 70 quilos. Qual dessas substâncias é mais tóxica e por quê? Olha lá, Emily, o slide. Então, vai fazendo esse exercício aqui, ó. Vocês vão fazer 5 minutinhos para vocês fazerem. 5, 6 minutinhos. Estão fazendo? Vou esperar. Vou chamar alguém para responder. Pode ser? Hora que alguém acabar, pode pôr no próximo, Emily? Tá. A hora que alguém acabar, já me avisa. Não é para pôr a resposta aí, Renata? Renata já quer pôr a resposta, já estraga tudo já. E aí, pessoal? Terminou, Roseli? Não pode copiar da Renata, hein? Pode passar. Eles estão fazendo uma atividade. Eles estão te vendo? É? Tem câmera? Se tem câmera? É, tá filmando você? Tá. Aqui? Ah, é verdade. Eles usam depois para estudar. Então, vamos lá. Então, Roseli, mas tem que entender como é que é o resultado, ó. Então, se a DL50 é 10 e o peso do cara é 70, então é 70 vezes 10, Sim, né? sim. Então, para ele morrer aqui, tem que ser 700 miligramas. Não é 700 miligramas por quilo, porque você já calculou o quilo, tá? E essa daqui é a substância X. E a substância Y é 70 vezes 0,5. Não é isso? 70 vezes 0,5 dá 35 miligramas. Então, quer dizer, você já calculou. Então, para morrer com a primeira, 700, para morrer com a segunda, 35. Qual delas é mais tóxica? E por quê? A que é mais tóxica é essa aqui, ó, né? De 35, a Y. Por quê?
Porque precisa de uma dose menor para causar a morte, tá? Quanto menor a dose para causar a morte, mais tóxica essa substância é. Tudo bem ou não? Sim? Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Olha lá, hein? Depois vou passar uns deveres de casa para vocês fazerem, hein? Estamos fazendo junto agora, que é para vocês poderem entender. E essa daqui, ó. No que você se perde, Beatriz? Ué, porque veja bem, você tem uma substância que você toma só um pouquinho e já morre, quer dizer que você é quer dizer que aquela substância é muito tóxica. Se você precisar tomar um montão daquela substância para morrer, quer dizer que ela é menos tóxica. Entendeu? Quanto menor a dose para você se intoxicar, mais tóxica é a substância. Quanto maior a dose para você se intoxicar, menos tóxica é a substância, menos letal ela é. Qual slide? Esse aqui? Emily? Esse que está na tela? Vou colocar aqui, ó, a Y. Vou colocar a substância Y aqui, tá bom? Então, quanto menor a dose, mais tóxica. Quanto menor a dose letal, mais tóxica a substância. Posso passar para o próximo? Então vai, sem colocar resposta no chat, hein? Faz aí no caderno e não coloca no chat. Vocês terminarem, fala aí no chat que terminou, tá bom? A Renata já terminou. E o resto? O resto foi embora, é isso? Foi embora, me largou aqui sozinha, falando sozinha. Tá, eu vou fazer então com vocês, tá bom? Então, ó, Maria pesa 56 quilos. Entrou em contato com o DDT, um agrotóxico com DL50 de 0,05 miligramas por quilo. E teve sintomas de intoxicação, náuseas e cefaleia, que é dor de cabeça. A primeira pergunta, essa intoxicação que Maria teve foi aguda ou crônica? Explique. Então vai, foi aguda ou crônica? O que vocês acham? Aguda, Isso. porque os sintomas são claros, né? São evidentes. Ó, ela foi aguda, porque os sintomas são claros e evidentes, mas também são sintomas que aconteceram rapidamente, né? Então, ela entrou em contato com o agrotóxico e teve esses sintomas rapidamente.
Então, quer dizer que é uma intoxicação aguda. Tá bom? Tá. Depois, qual a concentração real de DDT poderia ser letal para Maria? Então, para ser letal para Maria, qual é a concentração? Então, é 56 vezes 0,05. Daí, vocês fizeram o cálculo na calculadora, né? E daí deu 2,8 miligramas. Então, se ela entrar em contato, ingerir 2,8 miligramas, ela vai morrer. É isso? Sim? Então, tá bom. E tem o último aqui, ó. Posso passar? E tem o último aqui. O último ele pergunta o seguinte: por que a dose letal de uma substância é diferente dependendo do local de sua penetração? E aí, alguém arrisca? Porque dependendo do local, ele vai chegar na corrente sanguínea mais rápido. Vai intoxicar mais rápido a pessoa. Então, vamos lá. Deixa eu só abaixar a lista aqui. Porque dependendo do local, ele vai chegar na corrente sanguínea mais rápido e numa concentração maior ou menor, né? Porque, por exemplo, quando ele passa pela pele, a pele, ela vai biotransformando essa substância. Então, quando chega na corrente sanguínea, a concentração já é menor. Quando ele penetra pela boca, ele vai ter que passar pela parede do trato digestório, tem as enzimas digestivas, ele também vai ser biotransformado. Daí a concentração que chega na corrente sanguínea acaba sendo menor. E quando ele é inalado, como ele já vai direto para a corrente sanguínea, né? Ele não sofre essas transformações. Isso quer dizer o quê? Que uma pequena quantidade já é suficiente para intoxicar. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu vou acabar a aula um pouquinho mais cedo hoje, tá bom? Porque a gente acabou a matéria aqui também. Não tem por que a gente já começar a outra, tá? Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Foi legal a aula? Gostaram da aula? Interessante, né? Foi bem interessante. Eu gosto dessa aula de DL50, é bacana, é uma coisa assim que vocês já tinham parado para pensar nisso? Não, e essa matéria é junto com a do Cláudio, né? Parece que completam uma outra. E não entendi. A matéria completa com a do Cláudio, que é Ah, saúde. sim. Ela vai, uma matéria vai entrando na outra, mas não com o mesmo assunto, né? Só completando, né? Você vai fazer uma gota. Sim, Professora, Ana? Oi. Marcelo? Eu não estou ouvindo nada que vocês estão falando. Fala que minha mãe faz balde de comida. Nada. Não estou ouvindo. Pessoal, então posso encerrar por aqui? Sim? Sim. Uhum. Ah, então tá bom. Professora. Então, pessoal, Professora, obrigada pela aula. então fiquem com Deus e até semana que vem e bom final de semana, tá bom? Sim, Descansem. professora. Beijo. Para a Beijo. senhora também, Pro. Obrigada. Obrigada pela aula. Tchau.
Tchau. Tchau, Sora. Até mais. Tchau, até. Tchau, professora. Tchau, Felipe.